Mas a ideia dessas conversas, em primeiro lugar, eu queria dizer que aqui do Rio a gente segue em luto, né? Eu fiz questão de fazer essa live aqui de preto, porque a gente ainda está sob o impacto aí dessa loucura que foi essa operação policial. Então, é uma coisa que mexe muito conosco, com quem está aqui no Rio diretamente, mas a gente segue fazendo o trabalho a serviço da vida, né? Que foi o que nós aprendemos lá com o nosso mestre Bert Hellinger. E os últimos encontros a gente tem abordado muito, Matias, essa questão da parentalidade, né, da relação com filhos. Nós, de alguma maneira, temos um trabalho terapêutico, pelo que eu acompanho as suas redes, você se especializou na questão do Enneagrama. Eu também trabalho com a questão terapêutica sistêmica, o Marco também. Mas a gente, além de tudo, é pai. Então, eu acho que é interessante fazer desses bate-papos uma troca que envolva um pouco daquilo que a gente, né, que a gente acredita na nossa vivência enquanto terapeuta, mas também junto com a prática de ter filhos e como lidar com isso no dia a dia. Então, queria agradecer muito a presença aí. Eu, na época que te conheci, você não tinha filhos, então seus filhos agora devem ter, não sei, talvez 10 anos, não sei, suas filhas, né? Eu tenho um de 20, o Marco vai contar aí dos dele, mas a ideia dessa conversa é tentar aprender uns com os outros e, ao mesmo tempo, estar disponível também para provocações que as pessoas nos façam aqui a partir do chat. Marco, fala aí, bem-vindo. Pois é, Rinaldo, mais uma conversa aqui, desta vez com o nosso querido amigo Matias. Estou curioso para saber as novidades aí das filhotas e para saber como os desafios diários são superados. Eu conheci o Matias há muitos anos, acho que foi em Ávila, a primeira vez, em Espanha. Aliás, estivemos juntos este ano outra vez em Ávila e foi muito divertido. E nessa altura os meus filhos eram pequenos ainda. Aliás, não, a Ana já tinha 15 anos na altura, a mais velha. Depois veio o Pedro, que agora, hoje em dia, a Ana está com 25, o Pedro está com 17 e o João com 16. Então, três idades muito diferentes, com necessidades muito diferentes, mas nunca deixa de haver, sobretudo quando os filhos, eu noto isso, e eles ainda vivem aqui connosco. A Ana, apesar de já ser muito autónoma e independente, mantém-se a viver aqui em casa. Eu não tenho pressa que ela saia, confesso. Mas sei que esse momento vai acontecer no tempo dela, quando ela achar que está na altura. Contudo, ainda temos por vezes algumas trocas muito interessantes do ponto de vista daquilo que nós temos para a conversa de hoje. E é isso, Matias, passo-te a bola, chuto para ti, para tu dar seguimento. Ok. Bem, hoje eu voltei há pouco tempo de Portugal e também estive lá para oferecer sobre o que eu tenho trabalhado, que é justamente sobre os ensinamentos de Bert Hellinger, coisas que as pessoas hoje em dia falam muito e não têm tido muito contato, justamente porque ele já faleceu, mas também porque as pessoas que ainda ficaram com ele por muito tempo ou se distanciaram ou cada um seguir o seu caminho, né? E no meu caso, eu acho que assim, a paternidade foi algo muito curioso, porque quando eu encontrei com meu pai em 2018, eu acho, 2019, em São Paulo, uma vez que ele estava lá, ele falou comigo, paternidade é assim, assim que o filho nasce, vem a sombra, né? Ou seja, toda essa parte onde você achava que estava tudo bem, toda essa parte sua que você achava que você estava pronto, ou de alguma maneira você sabia de alguma coisa, acabou ali. Ter filhos é isso. Ter filho, eu acho que é uma das coisas mais frustrantes que eu já vivenciei na minha vida. Uma das coisas mais desafiadoras que é um pouco essa noção de que você como pai
é como tudo na vida. Você pode ter pensado em como seria, você pode ter lido livros a respeito, você pode ter feito cursos, inclusive, para se tornar, e não tem nada a ver com a realidade. Não? São todas só ideias e imagens na cabeça que em algum momento alguém disse, ah, eu vou ser um pai presente. Ah, eu vou ser um pai responsável. Não, eu vou ser um pai firme. Não, eu vou ser um pai, sei lá o quê. Não? Todas essas noções de paternidade. E eu acho que o primeiro ponto é, antes dessa noção de eu ser pai, é eu ter acompanhado a maternidade da minha mulher. Que no nosso caso foram maternidades muito difíceis, muito desafiadoras. Não foram gravidezes que as pessoas ficam na expectativa, né? Que a barriga cresça e fica tudo bem. Minha mulher sofreu duas gravidezes muito difíceis com cuidado médico na segunda gravidez durante 6 meses em casa. Então foi tudo isso. Foi tudo muito diferente daquilo que eu poderia ter imaginado em um certo momento, quando tinha lá nos 20 e poucos anos, sobre eu ser pai, porque eu sabia que de algum momento eu seria pai. Pouca certeza que eu já tive na minha vida. Eu acho que uma das certezas seria que eu ia fazer filhos. Mas eu nunca pensei o tanto que ter filhos fosse, para mim, esse desafio. E certamente também questões como, por exemplo, a manutenção da família, sustentar a família, e filhos simplesmente como um fato da vida, não como uma coisa do tipo, eu acho que um pouco dessa idealização de ter filhos como um fim, ou objetivo de ter filhos, mas filhos como algo que é muito comum ter, e acompanhar os filhos, de um lugar que, no meu caso, foi, como eu já falei, assim, algo bastante desafiador, e ainda está sendo, com certeza. Com que idades são as tuas filhotas? 9 e 7. 7, portanto, ainda são bem jovens, sim. Que bom, é uma bela idade. Eu acho que, assim, para as crianças podem ser belas idades. Eu acho que para os pais, uma das coisas que eu me dou conta é que, tipo assim, o que eu passo na vida não tem necessariamente a ver com a idade das minhas filhas, não? O que acontece Claro. como homem adulto que eu sou é uma coisa. Uma outra coisa é para as crianças e o que as crianças, a partir do desenvolvimento delas, trazem. Porque uma coisa é vocês terem noção, ok, a criança tem 3 anos, a criança tem 5 anos, a criança tem 10, pré-adolescência, adolescência, pós-adolescência. E como já sabemos, até 25 anos, né? Nem assim nós temos um cérebro desenvolvido completamente, então É 25 mesmo. anos para se desenvolver. Cara, é tempo demais. É tempo demais, 25 anos, cara. 25 anos. 25 anos para uma pessoa se considerar adulta. Não? E aí mais 25 anos para atingir uma tal de maturidade, né? Supostamente, maturidade. Ou seja, é muito tempo. E é muito desgastante. É Tem desgastante, uma piada. é desgastante no sentido que o que te consome mesmo. Né? Porque é uma questão é que eu acho que para muitas pessoas, em muitos momentos, ter a família por perto, ter apoio social, ter uma rede de contatos, ter um bairro, ter, sei lá, a mãe, a avó mora do lado. Ou tem tios e tias, e tem primos e primas, e tem amigos, talvez, que também moram na mesma vizinhança, e são colegas de escola. E toda essa questão social, né, que acaba sendo uma questão de os seus filhos entrando em contato com outras pessoas, porque eu acho que isso é uma das questões de como as famílias grandes antigamente se tiveram. Porque hoje em dia eu acho que a nossa questão com a nossa sociedade atual é tipo assim, um hiperfoco sobre crianças e tudo que as crianças precisam, e tudo que as crianças, né, enfim, podem desenvolver, inclusive, e ao mesmo tempo um hiperfoco sobre nós mesmos, sobre nossas questões, que antes não existia. Nada disso existia. Nada. Zero. E eu acabei de conversar sobre isso com uma mulher que teve 2 irmãos e um homem que teve 9 irmãos. 10 filhos. 10 filhos. Família de 10 filhos. E nós falamos disso numa coisa que hoje nós estamos falando aqui pelo Instagram, porque a gente tem internet, a gente tem Uber, a gente tem iFood. A gente pode pedir comida aqui na esquina. Né? Assim, uma coisa muito louca que naquela altura eu acho que família era uma base de sobrevivência da espécie. Muito simplesmente. E hoje a família se constrói como um ideal ou uma imagem muito
interessante de como se fosse um sucesso social, né? Você tem uma família bem-sucedida, ou você tem uma família, né, meio troféu que você pode mostrar para os outros, ou você tem uma família XYZ. E eu me dei conta de que, bem, eu tenho uma família agora, e agora eu vou lidar com ela. Mas assim, eu não tenho uma família porque meu sonho era ter uma família, e agora eu sou pai, uau, e que legal. Não, no meu caso não. Não mesmo. Eu Aqui tem acho. uma piada. Quer falar, Marco? É só uma coisa rápida. Aqui tem uma piada. Tu falaste, Matias, que 25 anos para uma pessoa chegar a ser adulto, não é? Aqui tem uma piada que eu acho que vocês também conhecem, que é a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos. Então, ainda, ainda há um pouco aí, mas eu entendo o que tu dizes, Matias. Eu entendo o que tu dizes. Vou passar a palavra ao Rinaldo e já vou completar depois quando aqui dermos a volta ao nosso círculo. Eu entendo quando o Matias fala, né, do quão frustrante, em certo sentido, é a chegada, né, de um filho, de dois filhos. Eu tenho um só, e principalmente porque a gente veio de gerações antigas, onde, como o Matias dizia, se tinham muitos filhos, e mesmo no caso né, no meu caso, que tem um irmão só, mas meu pai era médico, minha mãe acompanhava muito eles, então, assim, a gente era criado meio por pessoas que ficavam em casa, né? Não tinha essa. Eu entendo isso como um extremo. Né? Naquela ocasião, assim, a carreira do meu pai, o casamento era a prioridade para minha mãe, e os filhos estavam ali. Né? Eu acho que hoje a gente tende a ir para um outro extremo, talvez de uma geração de pais não tão presentes, que têm uma autocobrança de serem perfeitos naquilo que se espera deles, e uma mídia, uma intelectualidade, estudiosos, terapeutas, que tem todos os protocolos né, do que o que tem que ser feito, de como fazer, de como amamentar, quantos dias e tal. E aí se sai de um extremo de, talvez, indiferença para um outro extremo de uma exigência descabida, como se pai não pudesse errar, e como se os filhos fossem maravilhosos, já nascessem prontos e que os pais só atrapalham. Talvez algumas psicoterapias, inclusive, reforcem isso. A culpa é sempre dos pais. Né? Eu acho que a psicanálise, dependendo de algumas linhas, reforçam isso. Eu acho que a terapia sistêmica, e eu fiz terapia reichiana, que também tinha muito. Reich era um discípulo de Freud e tinha uma coisa muito crítica à figura dos pais, de uma maneira geral, e conhecer Hellinger, que foi também um psicanalista, foi uma forma de, para mim, depois de já ter rompido com os meus pais, de ter dito para ele aquilo que eu não concordava, de ter entendido que eles têm um valor. E então a terapia sistêmica, para mim, ajuda a buscar internamente esse meio termo meu enquanto pessoa. Mas como nós estamos falando aqui de filhos, né? Eu acho que, de fato, é impressionante, porque a fala do Matias, ela ressoa muito com algo que eu observo na sociedade, assim, pessoas muito jovens dizendo, não quero ter filhos. Meninas, mulheres, não quero ter filho porque é muito frustrante, porque dá muito trabalho, e eu acho super legítimo as pessoas. Esse é o ponto. Eu acho que nós chegamos a esse ponto de reconhecer, Rinaldo, que dá trabalho. Ou seja, nem a ideia de que seja uma coisa que te absorva porque você precisa se dedicar, mas o trabalho de ter filhos, o trabalho de ter relações, o trabalho de ter um relacionamento, o trabalho de se relacionar. Ou seja, tudo isso com essa sobrecarga em cima de uma autoexigência que você falou e uma hipersensibilização. Hipersensibilização. Ou seja, nós somos hipersensibilizados para um monte de temas, um monte de questões, né? E o interessante, eu acho que é um pouco essa questão exatamente como você falou. É uma questão de que nós tendo essas imagens de perfeição e as imagens e as ideias sobre tudo que queríamos e tudo que temos que ter, e tudo que nós próprios já temos, e nós projetarmos exatamente isso também sobre os próprios filhos e dizer assim, não é possível.
Não é possível. Nem eu, nem elas. Ou seja, ninguém aqui é perfeito. Nem elas vão ser perfeitas, nem eu sou. E isso no primeiro passo parece muito lógico. Fala assim, é ser humano, e ninguém é perfeito. Mas o que isso quer dizer, de fato, ou seja, a minha incompletude, minha imperfeição, e eu ser lembrado dela constantemente pelas minhas filhas. Minhas filhas me mostram o tempo todo tudo que eu não aguento, tudo que eu não dou conta, tudo que eu não sei, tudo que não me interessa, tudo. Minha indiferença, minha insensibilidade, ou outras coisas também. Ou seja, tudo que nossos filhos, de certa maneira, reforçam em nós são essas questões limitantes mesmo. Ou seja, eu sou limitado. Eu sou limitado enquanto ser humano e com minhas filhas também. Ou seja, essa ideia de que se tem, né? Eu faço o que eu quiser com meus filhos fazem tudo o que eu quiser com elas. Não. E isso é uma questão que eu acho que é muito importante aqui. Eu acho muito importante reconhecermos nossas limitações enquanto seres humanos e na paternidade ou na maternidade também, tanto quanto essa questão. Ok, eu só dou conta, ou talvez nem dê conta daquilo hoje, né? E eu não estou falando daqui a 2 anos, 5, 10, ou quando todos os nossos filhos já tiveram 30 e nós todos já ficamos muito mais velhos. Não é questão. Eu acho que a questão é exatamente essa. O quanto eu ainda exijo de mim algo que, da mesma forma como eu poderia ter feito isso antigamente, né, Rinaldo? Com meus pais, como meu pai deveria ter sido, minha mãe deveria ter sido, minha mãe não era presente, meu pai não era presente, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu isso. Tudo isso. Igual. Porque nesse momento eu olho para minhas filhas e penso assim, eu poderia pensar, né, digamos assim, mas eu poderia pensar, vocês têm o pai que vocês têm. Pronto. Vocês têm o pai que vocês têm. Vocês não têm outro pai, vocês têm esse pai. Só tem eu aqui. Não tem outro. Né? E, ok. E ao mesmo tempo eu sei que o pai que eu sou não é o pai que elas veem, não é o pai que eu quero ser. Só elas sabem o pai que tem. Elas sabem o pai que tem. Eu não sei que pai elas têm. Eu só sei certas coisas que eu faço e certas coisas que eu deixo de fazer que deve, até certo ponto, influenciar elas. Mas eu gostei muito de uma fala de um neurólogo, um neurocientista, que falou, se vocês acreditassem que tudo que vocês fazem influenciasse em tudo os seus filhos, vocês são loucos. A própria natureza não permite. A própria natureza não deixa que nós influenciamos tanto os nossos filhos que a gente torna nosso filho um sucesso, ou um fracasso, ou que não sei o quê. Ou seja, nós não temos esse poder, graças a Deus. Graças a Deus. Nós não temos esse poder. Eu só transmiti vida. Sabe assim? Eu transmiti vida. É isso que eu fiz. É isso que eu fiz. O que minhas filhas vão ser, como minhas filhas vão ser, né? Elas com certeza vão ser. O que? E como? E com quem? E onde? Não sei. Não sei. Mas, Matias, você quer falar, Marco? Fala você primeiro, Marco. Depois eu falo. Eu gostei muito desta fala do Matias, porque faz-me refletir até que ponto os filhos são educados para serem livres, não é? Ou para serem livres ou para que responderem às expectativas inconscientes dos pais. Claro. No meu caso, a minha experiência com os 3, eu quando fui pai pela primeira vez, eu tinha a consciência que eu não estava bem preparado para ser pai. Eu fiz o acompanhamento com a minha esposa. Felizmente a minha esposa, que vocês conhecem, teve uma gravidez tranquila, com alguns altos e baixos, mas super pacífica. E até ao parto foi tudo tranquilo também. E de repente eu venho para casa com um ser que cabia nas palmas da minha mão, não é? Literalmente, a Ana, quando veio para casa, cabia nas palmas da minha mão. É um ser que dependia de mim para tudo, e da mãe naturalmente, sobretudo da mãe, mas também do pai, porque eu nessa altura tinha muita vontade de estar presente, mesmo nas tarefas cotidianas do dia a dia, e tinha muito prazer nisso, dava-me muito prazer essas tarefas. Claro, sempre com os desafios profissionais de manter uma casa, como tu falaste, Matias, de manter uma casa a funcionar, não é? Do mais básico, pagar as contas, não é? Ir ao mercado, tudo, não é? Comprar as fraldas, enfim, essas coisas todas. Mas houve algo que eu sempre tive muito presente comigo, que foi que eu preciso, também fruto da minha família de origem ser um pouco desestruturada, um pai ausente também.
eu senti muito presente desde o início que eu precisava de saber mais, de conhecer mais, de ganhar, sobretudo, mais consciência sobre o meu papel de pai. Não tanto aquilo que eu sei, que os meus filhos olham para mim e veem um pai que eu não posso imaginar o que é que eles veem, É. mas essencialmente a ideia que eu tinha de estar mais ou menos bem preparado para ser pai. Daí eu fui procurar este percurso que tu conheces, que eu partilhei um pouco convosco em alguns momentos, foi também por uma grande necessidade minha interior de encontrar recursos e ferramentas para poder precisamente lidar não só com a minha relação com a minha esposa, mas também com a relação com os filhos. E todo este percurso foi precioso para mim nesse aspecto, porque tudo aquilo que eu não tinha tido como exemplo na minha infância e adolescência, eu fui um pouco buscar ao longo de todos estes anos. Tive também muita sorte. Muita sorte, eu acredito que a sorte dá trabalho. Também ter sorte também dá trabalho, né? Eu tive muita sorte neste sentido de ter encontrado bons mentores ao longo do caminho. Quando eu digo mentores, não tem necessariamente que ser alguém mais velho, pode ser alguém até mais novo, ou um colega de trabalho, ou um amigo, pessoas que sem dizer nada, só com a minha observação do seu comportamento, me permitiram extrair alguma coisa, alguma lição, algum ensinamento que me tem permitido lidar melhor com os filhos. Com a noção completa agora, quando eles estão praticamente os três adultos, com a noção perfeitamente clara para mim que o meu trabalho agora não é... O meu trabalho, em certa medida agora, por exemplo, com a mais velha, é pouco a pouco ir-me retirando da vida dela. Retirar-me da vida dela não é desaparecer, não é? Serei sempre e estou sempre disponível para ela. É uma das coisas que este percurso todo me permitiu perceber melhor foi quando um deles tem uma crise, algum acontecimento que lhe causa uma tristeza, um sofrimento, é estar ali ao lado e dizer assim: deixa sair, filho, deixa sair, filha, deixa manifestar essa tristeza. Esta semana tivemos uma semana aborrecida para nós, porque um dos nossos pets morreu, portanto um dos cãezinhos que nós temos aqui em casa durante a noite faleceu, e tivemos que lidar com essa perda, não é? Com essa perda não sendo um ser humano, faz parte da nossa família, é como se fosse. Então, claro que surgiram as lágrimas, surgiu a tristeza, e algo que eu não tinha capacidade para fazer durante muito tempo foi estar presente para eles só como suporte emocional, só, sem dizer uma palavra. É nestes pequenos detalhes, porque nós sabemos que é um mundo muito grande. São as nossas necessidades, são as necessidades do nosso relacionamento, são as necessidades dos filhos, e é também uma grande necessidade. Eu não sei se vocês... Eu creio que vocês sentirão algo parecido, de encontrar o meu próprio equilíbrio. Se eu não tiver esse equilíbrio, eu não consigo estar presente para eles também do ponto de vista emocional, do ponto de vista de ser um pai presente. E tem sido a minha grande aprendizagem, o grande presente, como o Berto falava, não é? A grande pepita de ouro, para mim tem sido isto. Nunca querendo ser perfeito, porque tenho perfeita consciência que sou muito imperfeito, e graças a Deus que sou muito imperfeito, porque nessas imperfeições eles também veem que o pai é humano, e é importante que eles vejam que o pai é humano, que o pai também chora, que o pai também tem momentos tristes, também tem momentos felizes, tem um pai que traz muito humor. Eu faço muitas piadas com eles. Às vezes vêm com, sei lá, deixa eu ver se eu encontro aqui um. Há uns anos na praia com a Ana brincava, era criança, e ela gostava muito de que eu fizesse um buraco no chão, e ela ia à água com o balde, trazia água e ia enchendo, né? Ia tirando a água do mar e ia enchendo, para fazer ali uma pequena piscina. Acho que todos nós já passámos por isso com os filhos. E então, numa praia cheia de gente, ela diz assim muito alto, faz assim um comentário muito alto: pai, vou buscar mais água. E eu digo assim: filha, ok, mas não tires a água toda porque estas pessoas querem tomar banho. Então este tipo de humor, não é? Esse tipo de humor com eles que ajuda. O que é que eu quero dizer com isto, quando eu trago este exemplo? Assim parece um absurdo, mas
o humor ajuda muito. Às vezes eu estou aborrecido, o dia não me correu bem, eu venho cansado do trabalho, chego a casa, a minha esposa pode não estar também tão bem disposta como eu esperava, não é que eu imaginava. Agora vou chegar a casa, vai ser uma alegria, e no fim não é, né? Abre a porta e não é. Então este trazer o humor ajuda muito a aligeirar o ambiente, para mim, pelo menos, e para a realidade que eu conheço e também para algumas pessoas com quem tenho trabalhado, e por outro lado, faz com que eu também seja a fonte de alegria aqui dentro de casa. Ou seja, para permitir que, de alguma forma, as preocupações que eu trago e as necessidades que eu tenho se transformem por via do humor, numa fonte de alegria e boa disposição. Eu escrevi há pouco tempo um artigo que vai ficar para o próximo livro, Rinaldo, que é, que é a alegria é masculina. O que é que quer dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Que a Vai alegria é arrumar briga, masculina? ele tem polêmica. O quê? O quê? Exatamente. Vai É, arrumar briga com isso com as mulheres. é verdade, é verdade. Mas até para as mulheres a alegria é masculina. Aqui já é uma provocaçãozinha assim já polémica, né? Então, quando não há alegria, ou seja, o que é que eu quero dizer? Quando o temperamento masculino não está presente numa casa, num lar, há menos alegria. É isso que eu quero dizer. Isto podemos aprofundar aqui. Olha, até se calhar deixo este tema no ar e passo a bola para o Matias, se ele quiser, ou para ti, dar Não, continuidade. eu ficou escutando agora nos dois. Fala aí. Tá, deixa eu completar aquilo que eu estava querendo fechar, que eu acho que tem o relato do Matias e também o teu, Marco, tem muito a ver com o título dessa nossa conversa, não e por acaso, né? Porque a gente fez um título sem conversar previamente, né? Primeira palavra da parentalidade, eu me lembro que uma das primeiras falas do Matias foi essa questão de que quando minhas filhas nasceram, eu estava ali apoiando a mãe, né? Essa questão de que nem sempre é possível, mas essa união de esforços entre as pessoas que estão ali, são os pais biológicos daquela criança, daquelas crianças, o quanto isso é importante e o quanto isso é desafiador para nós, homens, que quando no início a figura da mãe é muito única, né? A gente está ali basicamente só podendo apoiar, porque a relação da criança com a mãe é muito forte. Agora, a primeira questão depois da parentalidade que a gente colocou é o vazio. E, de fato, assim, a chegada de um filho, se por um lado ela cria para a gente um rol de novas responsabilidades e ocupações gigante, isso pode fazer com que a gente perca contato com aquele vazio que eventualmente a gente tinha antes de ser pai ou mãe. Então, a chegada de uma criança ocupa esse espaço. Por outro lado, gera outros vazios, que é isso que Matias estava falando, das cobranças de que... E aí, cobranças, autocobranças, né? Da gente imaginar que é obrigado a acertar sempre, a fazer uma criança parar de chorar, sem levar em conta que essa criança traz na sua dor não só aquilo que ela está recebendo ali naquele dia a dia, como ela traz toda a sua ancestralidade, as suas lealdades transgeracionais que estão ali, né? Então, a gente humildemente tem que trabalhar muito essa coisa de, tipo assim, olha só, eu posso nem saber o que eu devo fazer, mas eu acho que a palavra seguinte foi o afeto, e aí tem a ver com o que o Marco falou de estar presente. Estar presente mesmo quando a gente não sabe, mas a gente entendendo que a gente dá a vida, mas que, para além disso, a gente está junto. E quando a criança é pequena, como é importante, a gente sabe que tem mil outros problemas, tem o trabalho, tem que botar dinheiro em casa, tem que pagar os boletos, tem que resolver as questões com a mulher, tem as questões objetivas do dia a dia, e a gente, dentro do possível, reservar um espaço de presença para olhar para os nossos filhos. Matias tem 2, Marcos tem 3. Eu tenho um só, mas como é importante não deixar de olhar para ele, porque cada filho é diferente. E, às vezes, eu vejo que o desafio, o que me acalma e que me alegra de ter filhos, mesmo abrindo mão de tantas outras coisas que eu abri quando ele chegou,
é o quanto eu aprendo com ele. Eu percebo a minha humildade no sentido de muitas vezes não saber o que estou fazendo, mas aí tem a terceira questão que eu também queria, para fechar já a minha fala, que é do limite, que chega uma certa hora, mais com os filhos maiores, mas desde pequeno, a importância de nós pais, tanto pais quanto mães, de preferência, ou cuidadores, não precisa de ser pais biológicos, pode ser a figura que está ali cuidando, quando é outra pessoa que não seja o pai ou a mãe biológico, a gente, desde pequeno, trabalhar também com os nossos filhos aquilo que para eles é frustrante, dizer não. Dizer não, e aí muitas vezes isso é dizer não de maneira amorosa, mas isso é importante para eles também, para eles entenderem que. E aí, às vezes, eu tenho um filho de 20, né, com muitos conflitos na adolescência. Várias vezes ele falava, argumentava, colocava, e eu, no final das contas, ouvia e falava assim: meu filho, eu ouvi tudo que você está dizendo, mas eu queria que você soubesse o seguinte: nessa casa quem manda sou eu. Vai lavar essa louça agora. Eu virava de costas e ia embora. Porque assim, né, tem a hora de acolher e tem a hora de também dizer. E eu falava com ele para outras questões também. Olha só, eu posso ter errado nisso que eu estou falando. Isso que você não vai nessa festa, por exemplo. Eu posso ter errado, mas sinto muito. Eu sou seu pai, você deu azar. Então, nesse momento, você não tem outro pai. Quem manda aqui nesse momento sou eu. Então, você me desculpe, eu ouvi o que você falou, eu tentei argumentar o porquê que eu estou dizendo isso. Eu digo para ele, posso até estar errado, mas nesse momento é isso que eu acho que é a decisão que tem que ser feita. E eu faço isso amorosamente, mas é isso que tem que ser feito. Então é cheio de nuances, é muito desafiador, mas eu acho um aprendizado tremendo. E quando a gente, às vezes, principalmente com os filhos pequenos, agora com o meu com 20, está morando em Roma, sozinho, estudando na universidade, e me liga e fala como está lá, tem as partes difíceis, mas é tão bom também quando a gente, né, vê o filho, a gente vê que ali tem a gente. Né? O filho, na verdade, é louco, porque quando a gente se cobra muito de acertar com os filhos, é porque, no fundo, os filhos somos nós. Bem, A mas eu gente acho que quer dar para o filho. Fala, Matias, estou falando muito. Vai. esse vazio, esse vazio que eu quero preencher com meu próprio filho é meu. Esse vazio que eu quero preencher com meu filho é minha missão. Minha filha vai ser médica, minha filha vai ser famosa, meu filho vai ser não sei o quê. Meu filho vai ter uma vida melhor que eu tive. Tudo isso é preenchendo o meu vazio. Eu tenho um vazio. Eu tenho um vazio. Me falta algo. E eu sou lembrado disso, eu chego na minha impotência. Minha impotência com meu filho. Minha impotência em falar assim, eu não tenho, eu não sei e eu não posso. Eu acho que isso é muito mais essa ideia, porque muitas vezes a gente fala assim, eu dou limite. Não, eu tenho limite. Eu tenho limites. Eu não sou uma cornucópia. Eu não tenho e tenho e tenho e tenho e posso e posso e posso. Não. É o contrário. Eu só tenho tanto. E eu só posso tanto. Eu acho que esse é o aspecto masculino muito importante, que é muito diferente da mulher. Porque se você nasce do corpo de uma mulher que te manteve vivo o tempo todo, e cujo sangue fluiu pelo teu corpo, e cujo sangue flui pelas glândulas mamárias e se torna leite, então isso é completamente diferente de um homem que não tem nem glândulas mamárias, nem útero, nem nada disso, e nem sentiu o parto e a dor que foi, e o perigo da morte, que é exatamente esse ponto, o que você já, né, aludiu agora, que é o homem vem depois, o pai vem depois. O pai vem depois. A primeira pessoa é a mãe. Tudo que a criança precisa naquele momento é a mãe. Só a mãe. Só a mãe. Tudo que está no leite materno é para manter essa criança viva. Tudo. Ela não precisa de um pai que bota o nome do filho em letras douradas na frente da porta. Foda-se. Tanto faz. Ela precisa só da mãe. Só, unicamente da mãe. Os primeiros segundos, minutos, horas, dias, meses, só mãe. Mãe, sempre. E esse é o segundo ponto. Se a mãe, e isso é uma outra questão da paternidade, porque a única pessoa que altera a nossa paternidade é uma outra pessoa. A maternidade não se altera com nada. A maternidade se dá naturalmente porque a mãe tem o filho dentro do seu corpo. E pare esse filho.
Invariavelmente, o pai pode ou não pode estar presente. Você acabou de falar isso aí, Marco. Pai presente. Não existe mãe ausente. Não existe mãe ausente. Uma mãe não passa uma mãe ausente, não mesmo. Pode até doar o filho, pode esquecer o filho. Ok, mas uma mãe para esse filho depois de 9 meses, se tudo der certo. Claro. Então, isso é um fato. Maternidade é um fato. Uma paternidade se constrói a partir do momento que o pai, primeiramente, precisa estar do lado da mãe, ou perto da mãe, ou com esse filho depois de nascer. E a segunda coisa é ficar ali. Ficar ali naquele cotidiano de fraldas sujas, de roupa, de trocar roupa, dar banho e fazer tudo aquilo que a mãe, naquele momento, também não dá conta de fazer. Ou seja, limitações e limites tem a ver com também um pouco essa questão do afeto possível. Porque existe um afeto possível. O afeto que nós não recebemos dos nossos pais não é porque meu pai não é afetuoso. É porque meu pai não pôde dar mais. E minha mãe tampouco pode dar mais. E eu também não posso dar mais. E eu sinto isso nas minhas filhas. Minhas filhas já chegam até a mim. E hoje minha filha que me recebeu depois que eu fiquei uma semana fora de casa, que ela sabia que eu tinha chegado de noite, falou, eu posso te dar mais uma vez um abraço? Porque eu estava com muita saudade. E ela estava com saudade. Eu vou dizer bem a verdade. Eu não tanta. Eu não tanta. Ok? Podia ter ficado mais uma semana em Portugal. Sim? Mas ela precisava. E eu dei um abraço para ela, mas é para ela. Não é para mim. E essa é a única diferença entre pais que querem afeto dos filhos ao dar atenção aos filhos e esperar o troco. O troco, claro, claro. O troco, eu quero o troco. Eu quero que você me beije e me abrace. Porque eu estou precisando de muitos beijos e abraços. Eu preciso. Mas essa é a diferença entre pais e filhos. Um pai precisa cuidar de si. Um filho pode não saber como cuidar de si. Um filho pode espernear e ficar que nem você, Rinaldo, lá insistindo, eu quero, pai, eu quero porque eu quero. E você pode dizer, não. Simplesmente. E um pouco diferente de vocês, que vocês vêm de uma outra cultura, o não é natural para mim. Absolutamente. Eu sou o não encarnado. Tudo meu é não. Mas, não. Supermercado, minhas filhas não sonham em pedir nada para mim. Não sonham. Porque eu sou não. A probabilidade de ter não é alta, muito alta. E eu não digo não porque me dá prazer. Eu digo não porque eu sei o quanto que esse não agora na infância vai inclusive afetar a adolescência, mas vai inclusive também afetar a percepção do mundo. Eu sei que isso vai afetar, porque a mãe é sempre o sim. A mãe sempre é sim. Ela é sim porque eu te dei a vida. Sim, eu te dei a vida. Você veio por mim, sim. Esse leite aqui, né? Se houve ou se não houve amamentação, mas é sempre sim. Sempre mais nutrição, sempre mais alimento, sempre mais. E a falta disso em nós, ou a falta dessa questão da nutrição e do sustento, nós podemos sentir. Por isso que eu acho que no nosso caso, como pais, o que entra muito mais facilmente nesse conflito é eu estou fazendo o suficiente, eu devia fazer isso ou não devia, eu estou colocando limites ou não, sei lá o quê. Ou seja, umas coisas que não tem a ver tanto com essa naturalidade com a qual mães nos primeiros anos, e às vezes um pouco tempo demais até depois, suprem ou alimentam, ou de alguma maneira, né, sustentam essa relação que é simbiótica. Ela é simbiótica. E ela é algo que também torna a autoestima da criança e o estado emocional da criança tão afetado pela mãe. A mãe nos afeta. Né? A primeira relação afetiva é nossa mãe. Afeto tem a ver com o que me afeta, não tanto o fato de que isso é bom ou ruim. Não é tanto questão. Ou seja, se eu tô bravo, isso afeta minhas filhas. Se eu tô bem, isso afeta minhas filhas. E uma outra coisa que o Marco agora falou sobre ser a fonte de alegria, eu não sei que fonte eu sou, mas eu com certeza sou uma fonte. Sim, eu sou uma fonte. Eu sou fonte de algo que só eu trago aqui para essa relação. E eu sou, diferente do Rinaldo e de você, Marco, eu sou um homem pai de mulheres. Elas vão ser mulher. E eu não sei se isso é melhor na minha percepção de como eu me sinto como pai delas, mas eu sei que, obviamente, tudo que elas vão entender sobre homens futuramente tem um pouco a ver com elas. Sim?
Ou seja, tem várias coisas aí. E eu acho que, de certa maneira, né, eu vi pessoas que falam sobre como afeta a vida das filhas. Eu acho que uma coisa, Rinaldo, que também é muito louco e que não existia há 20 anos atrás, foi a insistência em como nós, de certa maneira, precisamos ter essa hipervigilância com nossos filhos para que eles não fiquem traumatizados e, ao mesmo tempo, trabalhar sobre nossos próprios temas traumatizados, como se a gente tivesse, assim, 48 horas por dia. E a gente tem super tempo para toda essa coisa, né, só para melhorar. E isso é a diferença entre autoconhecimento e essa mania atual de automelhoramento. Como nós temos que melhorar tudo e sermos melhores e nos esforçar muito, porque existe uma maneira melhor de ser, mais inteligente, mais eficiente, mais bonita, mais. E é inconcebível o quanto que isso exerce pressão. E é inconcebível o tanto que isso gera uma geração, como vemos hoje, de pessoas profundamente inseguras. Profundamente inseguras. E que precisam das redes sociais, precisam de tudo isso para se promoverem. E para terem alguma noção de si, de valor, por exemplo, também. Eu tenho valor se, eu tenho valor quando. E só assim eu tenho valor. E eu acho que isso tem um pouco a ver também com o pai. Porque no meu caso, se meu pai não me diz, filho meu vai ser tal coisa, filho meu não faz essas coisas, ou um filho meu, ou seja, toda essa projeção, como você acabou de falar, Ricardo, como essa coisa que passa por mim, e aí é um mini eu. Não é. O fato de que eu escolhi outra mulher já fez com que essa pessoa não é como eu. Essa pessoa não é como eu. Isso é a má consciência. Essa pessoa não é como eu. E você não é a cara do seu pai. Você pode até ter a cara do seu pai, mas você não é seu pai. Eu não sou meu pai. Eu sou meu pai e minha mãe. Ao mesmo tempo, o tempo todo. Ao mesmo tempo e o tempo todo. E isso que é tão fodido. Isso que é tão fodido. Ser os dois ao mesmo tempo, sendo que eu sou um homem e minha mãe tá muito aqui. E meu pai também. E os dois estão ali, ó. É claro. O tempo todo. E nós não falamos sobre isso quando falamos de Bert Hellinger e sobre como funciona a nossa consciência. Umas coisas que ninguém fala e ninguém explica é como nossa consciência pessoal é moldada. E o quanto que isso nos afeta. E o quanto que nós olhamos para nossos filhos também. E os pais dizem, não, mas nós vamos educar do meu jeito. Não, mas isso vai ser como a minha família fez. Não, isso assim a gente não faz, porque na minha família de origem isso não se fazia. Ou seja, toda essa questão de abrir esse espaço, né, de possibilidade ou de maneiras de se desenvolver ou de se expressar no mundo. Eu acho isso é muito interessante, porque o limite que isso tem é justamente esse limite da nossa própria consciência e dessa consciência que as crianças desenvolvem, compreendendo um pouco também que esse mundo que é tão vasto e tão incompreensível e tão grande, e esse espaço que vai se desenvolvendo de casa para fora, com a escola, com a universidade, com a faculdade, depois com o trabalho, com os grupos e amigos, tudo isso, né, é parte desse processo. Os filhos vão embora. E eles não são meus. Elas não são minhas. E as pessoas me diziam aqui no Brasil, são as princesinhas, né? São as bonequinhas. Eu falei assim, não. Elas são seres humanos que vão se tornar mulheres. Elas são. Ou quando as pessoas ficavam assustadíssimas quando eu não dava a mão para minha filha enquanto ela estava aprendendo a caminhar e caía no gramado. Não no gramado. E as pessoas falam assim, meu Deus, está deixando a filha cair. Claro que sim. Claro que sim. Claro, é o que mais vai acontecer. É o que mais vai acontecer. É o que mais vai acontecer. E, assim, é uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês, o quanto que vocês, eu tenho uma pergunta para vocês dois, tá? O quanto que vocês já queriam que os filhos de vocês fossem felizes? Quanto que vocês já queriam que o seu filho, Rinaldo, e seus filhos aí, começando pela maior, né, pelo xodó do papai, né, Marco, fossem felizes? Olha, gostei muito da tua fala. Eu acho que com aquilo que disseste vais ajudar muitas pessoas e isso entronca aqui em duas questões que eu tinha e que ficaram respondidas, que era se é possível educar sem repetir as feridas que nós herdamos da nossa família de origem, não é? Aquelas que vêm de trás.
que no fundo tem muito a ver com a forma como a nossa consciência é moldada e também o que é que significa na prática educar um filho para a serviço da vida e não a serviço dos meus medos ou dos meus ideais. No início, quando eu fui pai, eu caí nessa ratoeira de eu quero que o meu filho seja feliz ou que a minha filha seja feliz. O que é que aconteceu? Foi precisamente por identificar não foi bem dificuldades, mas por perceber que esse tipo de atitude da minha parte ou de expectativa da minha parte não estava a ser útil nem para mim, nem para ela, nem para a minha relação com a minha esposa. Foi também por identificar todas estas questões e outras, naturalmente e outras, que eu senti essa necessidade de ir à procura de maior conhecimento e de consciência, no fundo, para eu poder, de alguma forma, lidar com isso e transmitir de alguma maneira ou de estar presente de uma forma que permita a qualquer um dos meus 3 filhos, dos nossos 3 filhos neste caso, poderem fazer as suas escolhas estando amparados. A imagem que eu gosto de imaginar é quando os filhos começam a caminhar, os primeiros passos, okay? Que já caminham sozinhos, mas ainda caem muito. Um pouco essa imagem que tu falaste, mas no momento mais de início, mais do início do começar a caminhar. Então, no momento em que eu estou com os meus braços, um de cada lado, ok? Só para amparar e de alguma maneira também colocar algum limite, porque este movimento, eu vou colocar assim para se ver aqui na imagem. Imagina que eu tenho aqui os meus braços e o meu filho ou a minha filha está no meio. Eu coloco os braços assim, sem lhe tocar, somente para guiar o caminho, no sentido em que se ela muda de direção, eu mudo de direção com ela, ou com ele, para que ele possa, ou ela possa dar os passos que quer dar, na direção que quer, naquele momento que está a aprender a caminhar. Esse foi, de alguma maneira, uma das aprendizagens, dos aprendizados que eu tive ao longo destes anos. E separar, demonstrar claramente que as minhas expectativas, as expectativas que eu tinha no início, okay, que eu imaginava que era a ilusão que eu tinha do que era uma família feliz e de como devia ser uma família feliz, não é? Que é uma ilusão que eu tive enquanto pai no início. Nota, Matias, estamos a falar de uma fase, neste caso da minha vida em particular, em que eu disse no início, quando começámos a pensar em ter filhos e quando vem a Ana, eu sentia-me completamente impreparado para esse momento. Por uma série de questões, porque não tinha tido também o exemplo na minha própria família de origem, e então foi um pouco ir caminhando e vendo, e caminhando e vendo, e caminhando e vendo, e procurando fazer esse crescimento e essa tomada de consciência. E uma das coisas que me ajudou muito, foi uma coisa que tu falaste, foi eu perceber, em primeiro lugar, como é que a minha consciência estava construída. Quais eram as imagens que eu trazia de trás. E de que forma é que eu estava a projetar essas imagens na minha relação com a minha esposa e depois com os filhos. Quando eu consigo, finalmente, começar a arrumar essas imagens, porque elas nunca estão totalmente arrumadas, não é? Nós vamos arrumando e formulando novas ideias e novas imagens e assim vamos crescendo e evoluindo, mas à medida que eu vou conseguindo arrumar e fazer de alguma forma um arquivo mais ou menos ordenado, eu começo a notar mudanças no meu comportamento que afetaram profundamente o ambiente familiar. Quando eu digo que a alegria é masculina, é um pouco isto, arrumar a minha própria, fazer no fundo a limpeza e o ordenamento do meu próprio arquivo, não é? Para que eu possa estar mais disponível e mais presente para não gosto muito de dizer as necessidades, mas enfim, vou usar essa palavra, para as necessidades que eles têm a cada momento, sem estar obcecado com isso. Não estou nada obcecado, nem com aquela preocupação de que têm os pais de helicóptero, que estão ali sempre a sobrevoar e ali a ver o que é que está a fazer a todo momento e a todo instante, um filho ou outro filho, sendo que eu tenho, de alguma forma também, a vida trouxe-me 3 filhos, o que, claro, a Ana foi a primeira filha durante muitos anos, durante 7 anos, o segundo filho veio quando ela
já tinha 7 e depois o outro quando ela tinha quase 9 anos. Mas o facto de serem 3 também foi uma aprendizagem para mim, porque de alguma forma aquela atenção excessiva e o controle que eu estava excessivo que eu estava a querer ter sobre a vida daquela pequena criança acabou por ter que se dividir pelos 3 e isso acabou por tornar o ambiente mais leve para eles e para mim e para nós. Mas de qualquer forma, todos estes anos, este percurso de aprendizagem, para mim que foi tardio, ok? Eu quando disse que a fase mais difícil da infância são os primeiros 40 anos, para mim é verdade. Até aos 40 anos eu quase que estive nesse, como dizer, nesse percurso de uma consciência muito infantil. E é a partir mais ou menos dessa idade, não digo 40, mas 38, 39, 40, que eu começo efetivamente a ter necessidade não só de procurar respostas para mim, mas de procurar respostas para mim que pudessem ser úteis para o ambiente familiar. Para o ambiente familiar. Se há coisa que hoje em dia nós temos na relação que temos com os 3 filhos, eu e a Sara, vou dizer o nome da Sara, ela não se importa, que temos na relação com os 3 filhos é precisamente termos tomado consciência, agora já há bastantes anos, de qual é claramente a nossa função, a dela e a minha, em relação a eles, mas sobretudo o que nos trouxe este caminho de crescimento foi cada vez mais unidos e a nutrir a nossa relação, a permitir que cada um tenha o seu espaço, o seu tempo e o seu momento, para podermos estarmos inteiros quando notamos que eles precisam de algum tipo de atenção. Já falei muito, vou passar a bola para o Rinaldo. Matias falou uma coisa importante, né? Eu estou nas escolas públicas aqui no Rio, já há mais de 8 anos fazendo mediação sistêmica de conflitos e se tem esse diagnóstico, né, que as pessoas estão, e é verdade, né, alto índice de depressão, as pessoas muito conectadas às redes e tal, e cada vez mais eu vejo que o desafio tem muito a ver com essa situação do caminho do meio, quando eu falo da mediação, né? Eu e o Marcos somos pais que eu acho que com um perfil diferente do Matias. Eu sou canceriano, eu posso dizer de mim, né? Eu sou um pai muito cuidadoso, né? Para mim é um exercício dar limites. E não é à toa que o meu filho único, neto único, é um perfil mais parecido com o Matias, dono, né? Uma coisa assim, eu, do meu jeito, então, assim, né, voltando para essa coisa nas escolas, eu acho que o grande desafio, e eu falo isso para os pais, eu vou fazer semana que vem uma reunião com os pais dos adolescentes de uma das escolas que eu trabalho, para ouvir esses pais, para a gente dialogar com eles, porque nas escolas se olha pouco para os pais, se olha muito para os filhos, se olha muito para os professores e pouco para os pais. É a gente trabalhar com os pais um pouco a importância do seguinte, né, a gente, primeiro, dos limites. Né? Não adianta os pais, isso que o Matias falou, que né, eu digo não, que bom para os seus filhos, que eles têm, suas filhas, que elas têm um pai que diz para elas não, porque isso é importante. Talvez, para quem tem facilidade de dizer não, o desafio é não dizer não sempre, de alguma maneira buscar dizer, né, essa coisa de buscar entender que determinados momentos talvez que eu trabalho com meu filho também, adolescente, que morou comigo desde 2000 desde os 16 anos até agora que ele viajou, 5 anos eu e ele aqui, né? Tem uma hora de, eu sou dono da casa, então é assim, mas tem outra hora que não, eu sou dono da casa, mas espera lá, o que ele falou faz sentido, e de repente eu sou dono da casa, mas espera lá, agora não, agora vai ser do jeito dele. E aí eu abri mão da minha autoridade de dono da casa e falar assim, não, filho, você tem razão, vai ser do seu jeito. Vamos experimentar fazer do seu jeito. Eu pensei diferente, mas essa coisa de cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a idade do adolescente também faz uma diferença. Fala, Matias, eu acho que você está mudo, não sei se você está ou não está, isso faz toda a diferença para mim, Rinaldo. Eu falo isso porque eu fui filho
do primeiro casamento do meu pai e depois no segundo casamento dele, né? Era uma outra relação. E eu acho que essa relação é muito diferente. Se você não vive desde o início, pai e mãe, né? Pai e mãe, o casal, como né, no caso Marco com a esposa, eu com a minha, porque tanto os conflitos do casal quanto as questões com os filhos passam por dois e às vezes são tanto aumentados como resolvidos de uma outra forma. E uma questão é que se você me fala que seu filho nasceu e depois veio morar contigo na adolescente, que é justamente esse momento muito difícil, eu acho uma questão muito diferente de como você compensa, né, compensa um lado materno. Que não é, você não é mãe, né? E não existe o tal do, como é que chama agora? Essa invenção aí que como se um dos pais fosse os dois. Nunca é, nunca é. Eu não sou pai e mãe. E nem se minha mulher morresse. Né? E nem se eu morresse, minha mulher seria pai delas. Não. Ela só tem um pai. Como seu filho só tem um, como os 3 filhos do Marcos só tem um. Pai só tem um, mãe só tem uma. Isso é um fato. Isso é um fato. Cuidadores tem muitos. Muitos, muitos cuidadores. Pai só tem um, mãe só tem uma. E a outra questão é, quando você diz que você cede algo ao seu filho, que não é dizer a casa de ser sua, a autoridade de ser sua. A autoridade como responsabilidade é sua. É sua. Tá? Essa é uma questão. A responsabilidade continua sendo minha. Autoridade, todo mundo quer ter autoridade. Responsabilidade significa autoridade. Responsabilidade, eu preciso cuidar. Por isso que eu tenho autoridade. Eu preciso cuidar. Por isso que eu tenho autoridade. Não porque eu sou grandão, não porque eu mando aqui. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Você e nós todos, nós 3, temos que trabalhar e pagar as contas e arrumar isso aqui. Porque não tem outra pessoa. Então eu que tenho que cuidar. Fica na minha cabeça e sobre minhas costas a responsabilidade. E isso é a única grande diferença entre pais e filhos. Filhos não têm responsabilidade. Enquanto estão dentro da responsabilidade dos pais. E eu acho que a questão da adolescência é que hormonalmente e no nosso desenvolvimento biológico nós temos que compreender isso. Queremos autoridade e não temos, porque não nos responsabilizamos e nem sabemos como assumir a responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade desde 14, 15 anos. Eu não tenho. Eu não sei o que significa ter a habilidade de responder a certas questões e demandas, porque eu só tenho 13, 14, 15, 16 anos. Eu não posso responder por mim. Eu não posso responder plenamente pelas minhas ações. Eu não sou capaz de sustentar meus fracassos ou minhas falhas e meus sucessos dessa mesma forma. E por isso que eu não tenho autoridade. E por isso que você não leva a sério quando o menino diz, porque eu vou fazer tal coisa. Tá bom, você vai fazer tal coisa. Beleza. Ok. Né? Você vai dar bola para o que seu filho de 16 anos diz para você? Pode dar. Agora, uma outra questão é você considerar algo da necessidade do seu filho e dizer, ok, eu estou vendo o que você está precisando. E nós podemos ver, nós podemos fazer isso. Porque isso é uma diferença. Se minhas filhas precisam de mim, ou se elas só querem alguma coisa. Porque uma das grandes... Nós 3 aqui sabemos que querer uma coisa e precisar é absolutamente... Outra coisa, é verdade. Né? Porque ninguém precisa de uma nova PlayStation, como ninguém precisa de um novo celular, e ninguém, com certeza, precisa de roupa que custa, sei lá, quantos reais ou euros. Ninguém precisa. Querem, mas não precisam. E podem ou não. E eu acho que uma das questões nossas na paternidade também tem a ver com discernimento. E explicar aos nossos filhos, talvez, não só a questão quem manda em casa e quem tem a responsabilidade, mas também o que é possível que não. O que é possível que não é possível. Porque a vida é sobre isso. E a clareza, eu acho que a clareza, em primeiro lugar, é isso. E o pai pode ser, né, como na mediação, alguém que traz clareza. Claro, Clareza. claro. Sem clareza eu não encontro o meio do caminho, sem clareza eu não encontro nada. Mas se eu tenho clareza sobre horários, sobre compromissos, clareza sobre tarefas, clareza sobre regras, clareza sobre clareza. Né? E eu acho que isso é uma questão. Porque eu também vejo muitas mães solteiras carregadíssimas porque precisam cuidar
E trazer clareza. E cuidar, e trazer clareza, e cuidar, e trazer clareza. E em algum momento elas vão cuidar, e foda-se, eu não vou saber, e agora não tenho tempo para isso. Sim, porque é uma sobrecarga. Por isso que não existem pais que assumem o papel da mãe e mães que assumem o papel do pai. É impossível, é humanamente impossível. É humanamente impossível. Nós não podemos cumprir as duas coisas ao mesmo tempo, de jeito nenhum. Né? Eu só posso fazer um tanto. E uma coisa que meu pai me disse uma vez, logo depois que minha mãe morreu, e que foi uma coisa muito interessante, mas muito clara. Eu não sou como tua mãe. E por um momento eu precisei muito mesmo perceber, tá, o que ele está me dizendo? Isso é óbvio que não é minha mãe. Não, não, não. Ele não vai cuidar. E ele não vai fazer as coisas. E nada, nada, nada a partir de então seria remotamente parecido com o que minha mãe teria feito. E eu acho que essas são as questões que são muito importantes. E essas são as questões que vale a pena muito esclarecer para os pais e para nós mesmos, em primeiro lugar. E aí é realmente essa questão. Para mim é uma questão de saber, por exemplo, agora mesmo minha filha entrou e já saiu. Porque ela sabe que eu estou ocupado. E quando eu estou ocupado, nenhum filho meu vai chegar perto de mim e agora porque quer, né, me mostrar o novo desenho que fez na escola. Eu sei que ela tem um desenho na escola, de novo ela tem um desenho na escola, eu vou falar que é bonito, ou eu vou falar que é legal, e ok. Né? Mas tem hora para tudo. Tem coisas para tudo. E não é à toa que Bert Hellinger foi para muitas pessoas essa figura paterna que as pessoas estavam buscando nele por causa da clareza. Do sim e do não. Né? Com essa forma. Clareza. O que precisamos muito, antes de tudo, é clareza. Inclusive clareza sobre esses limites. Ou clareza sobre o vazio. Ou clareza sobre o afeto. Né? E é interessante essa palavra clareza, eu vou passar para você, Marcos, só para fazer um comentário. É impressionante ver como muitos pais, e muitas mães também, mas especialmente muitos pais, homens, sentem uma culpa enorme em frustrar o filho. Eles não têm a clareza do quão é importante para esse filho entender o limite. Quando ele briga, quando ele esperneia, no fundo, muitas vezes o que ele quer e o que ele precisa. O que ele quer, ele fala, ele quer ir para a festa e tal, mas o que ele precisa é de alguém que diga para ele não. Por que não? Mas é curioso como isso para muitos pais é um desafio. Fala aí, Marco. É um desafio e vejo isso com muita frequência, a dificuldade em colocar limites claros. Um limite claro não tem por que não ser um limite amoroso, desde que seja, pode ser claro e amoroso, não tem problema nenhum. É muito importante ter essa capacidade de colocar esses limites claros e até para a nossa própria sanidade. É super importante para que nós possamos também ter momentos que sejam, como o Matias falou agora, está ocupado, o filho ou a filha já sabe que tem que esperar um pouco. Isso é extremamente importante. Ter a capacidade de colocar esses limites claros. Mas havia uma coisa antes que eu queria que o Matias falou. O Matias hoje está a dar-nos aqui uma classe que vai ajudar muitas pessoas. No fundo, o que nós temos vindo a falar em sessões anteriores ficou aqui super condensado, explicado e bem claro para todo mundo perceber. A questão dos limites e dos limites serem claros e da necessidade de serem colocados leva-nos muito para aquilo que tu falaste, Matias. A mãe é o sim, não é? A mãe e isso acontece muito. Eu tenho aqui um objeto que vou usar. Muitas vezes, em sessão individual ou de grupo, se trata de assuntos de mães com filhos, de pais com filhos, e o que nós notamos o quê? A mãe tendencialmente eleva o filho para o alto, não é? O meu filho é o mais bonito, é o mais inteligente, é o mais, enfim, é o melhor desportista, é tudo. E a função do pai, a nossa função é quando o filhinho ou a filhinha vai a voar já, não é? Com estas ideias de que está lá em cima, então a função do pai é pegar no dedo mais pequenino do pé, assim com força, e, ok, puxa para baixo e diz, ok, tu és o mais bonito ou a mais bonita, a mais inteligente, tudo isso que tu quiseres, mas vai cortar a relva, a grama, não é? Como se diz no Brasil, ou vai arrumar o teu quarto ou vai lavar a louça, porque é importante manter a casa arrumada. Então eu agora não me recordo o nome, mas há pouco tempo vi
vi uma pequena palestra de um homem, um militar de alta patente dos Estados Unidos a falar: queres ter uma vida boa, começa por arrumar a tua cama antes de sair de casa. Menos É. arrumar. Pelo menos arruma a tua cama, porque pelo menos no final do dia, se o dia foi uma merda, tu vais ter uma cama limpa e arrumada para te deitar. Né? Isso mesmo. Então, eu acho que não poderia acrescentar nada mais. E não sei, Matias, já vamos com 1 hora e pouco, não sei se para ti Sim. está limitado tempo Vou ou se está bom. Daqui a pouquinho, com muita clareza, ter que me despedir de vocês, mas assim, eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga e gostaria, né, em um outro momento, talvez a gente puder fazer mais umas trocas, mas eu acho que é importante falar sobre isso, e é importante homens falarem sobre isso, e eu acho importante outros homens escutarem essa parte, porque é uma parte que precisa dessa clareza, que traz para as pessoas um pouco mais desse discernimento e centramento. Discernimento, centramento. E um pouco mais, talvez, dessa conexão com o que realmente é relevante. Tá? Então, eu gostaria muito de agradecer vocês dois, ok? E vou me despedir por agora, mas em outro momento ficaria muito feliz aí de rever vocês, tá bom? Muito obrigado, Matias. Um abraço grande aí para vocês. Obrigado. Obrigado, Matias. Um abraço. A gente continua mais um pouquinho aqui. Então, Marco, legal, Matias, falar disso, né? Marco, dá uma centralizada que está cortando a sua cabeça. Aí, passa um pouquinho, só para você entrar. O que eu queria comentar é assim, né? Eu acho que muito dessa certa pandemia de doença mental que a gente ouve hoje no mundo inteiro, altíssimo nível de suicídio de adolescentes, doença mental, diagnósticos de variadas maneiras, medicalização excessiva de adolescentes e de adultos também. Eu acho que isso muito tem a ver com uma dificuldade que pais e também professores têm de ter essa clareza que o Matias falou, de botar limites. Agora, eu acho importante, em primeiro lugar, enfatizar isso que você falou, Marco, né, que o limite, ele também tem que ser e pode ser amoroso. O que a gente vê muitas vezes são extremos, sejam de pessoas, pais ou mães, que são muito autoritários e que para tudo é não pode, é do meu jeito, isso é um extremo, isso é ruim, porque dentro de um certo momento a criança ainda aceita isso. Mas atualmente, nas novas gerações, chega uma certa hora que isso não é suficiente. E nem é a melhor maneira, e isso não ressoa mais. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza de dizer não, mas tem que buscar fazer isso de uma maneira amorosa e de uma maneira a que se dê espaço para que também a gente que tem autoridade ouça o outro lado, ouça a parceira, ouça outras pessoas e decida a partir, né, a respeito do limite, de uma maneira não rígida, não fixa. A gente também entenda que um não sempre não funciona e que acaba sendo prejudicial. Uma outra coisa, antes de passar, que eu queria também ponderar para as pessoas que estão assistindo, né, é que aquilo que Freud começou a falar disso, né, falar da função paterna e da função materna. É claro que, naturalmente, a mãe, ela gera o filho, ela tem o parto, o início é muito dela, mas a gente hoje vê também mulheres que têm, às vezes, uma natureza que tem mais facilidade até de exercer a função paterna. E que tem homens que, pela sua natureza, fazem muito bem esse lugar de cuidado, né? Então, é só a gente saber que, muitas vezes, uma mãe que, às vezes, não tem um pai presente, ela nunca vai ser um pai. Mas, muitas vezes, ela é obrigada ou ela desenvolve essa natureza da função paterna, até porque não tem um pai presente, e ela pode exercer tanto a função do cuidado,
quanto a função do limite. E às vezes ela se aproxima de uma outra pessoa, que pode ser um outro homem, pode até ser uma outra mulher, e ela se casa com uma outra mulher, e nessa relação entre duas mulheres, uma delas vai exercer mais a função paterna e outra vai exercer mais a função materna. Ela nunca vai ser pai, mas hoje também é importante a gente, na minha humilde compreensão, entender que mãe é mãe, pai é pai, mas que a função paterna e a função materna podem ser exercidos tanto por um homem, quanto por uma mulher, tanto por um pai biológico, quanto por uma mãe biológica. Agora, é importante a gente ter a clareza de que na criação dos filhos, desde pequenos, mas principalmente enquanto adolescentes, enquanto eles moram conosco, é importante a gente colocar limites. Você brincou, eu não tenho pressa que minha filha saia de casa, não. Eu entendo e acho respeito. Eu penso um pouco diferente de você, assim, né? Aí também é uma pequena provocação, né? Também é uma pequena provocação. Eu estou dizendo sem dizer que eu tenho razão, mas eu confesso que, para mim, vai ser uma alegria e vai ser a percepção de que o meu filho, de fato, agora é adulto, na hora que ele sair de casa e conseguir pagar, sustentar a vida dele fora da minha casa. Né? Eu já falei para ele, enquanto ele precisar, ele sempre vai ter um lugar na minha casa. Isso ele pode ter 20, 30, 40, 50 anos. Mas enquanto ele estiver na minha casa, para mim ele ainda é um pouco adolescente. E eu tenho a expectativa que ele, de fato, saia dessa casa para uma outra casa, com os próprios sustentos, com o próprio trabalho, e ele consiga ser independente. Na hora que isso acontecer, eu vou ficar triste por um lado, porque minha casa vai estar mais vazia sem ele, mas eu vou estar feliz porque eu vou estar com a sensação de que ele, de fato, ali avançou um pouco nesse processo. Fala aí, meu querido amigo. Fala, já temos um tempo, né? Eu já encerrei minha parte, você fala o tempo que você quiser, a gente já encaminhando para o final, para não ficar muito longo. Sim, é essa, no fundo, essa foi a minha provocação, foi nesse sentido. É claro que eu também ficarei imensamente feliz e entendo perfeitamente que é um passo que tem que ser dado para o amadurecimento completo, não é? Para a assunção das responsabilidades por inteiro, porque foi isso que nós fizemos também em determinado momento da nossa vida. Não é? Mas voltando só um bocadinho atrás na questão de, o Matias até falou nisso, cuidadores podem haver vários, e efetivamente uma criança, um jovem pode ser criado por um casal homoafetivo, por um casal hetero, enfim, por um cuidador, por um avô, por uma avó, efetivamente. Agora, é importante ter essa clareza de saber que na origem está um homem e uma mulher e nem é preciso dissecar muito isto, porque é tão óbvio, não é? É uma coisa tão... por vezes é tão óbvio que ninguém pensa nisso, não é? E andamos a pensar, às vezes, e voltando a trazer aqui um pouco de humor, não é? Quando eu ouço aqueles discursos feministas mais extremos, mais extremados, nós, mulheres, não precisamos de homens para ter filhos, podemos utilizar a inseminação artificial ou outro tipo de formas. Claro, eu entendo a dor que vem dali e procuro trazer um pouco de humor, sem qualquer tipo de desrespeito, pelo contrário, total respeito, mas isto também é algo que está num extremo e no fundo, e tu falaste e falas nisso muitas vezes, o caminho do meio acaba por ser o mais leve. O Bert, não é, tinha um livro e tem um livro que é No Centro Sentimos Leveza. Para não alongar muito, sim, vou ficar extremamente feliz e creio que será uma etapa que vai ser vivida com muita alegria, com alguma emoção também, claro, não é? Porque é o ninho a ficar vazio, mas é absolutamente fundamental e essencial para um filho dar esse passo. Até lá, eu vou estando aqui, a mãe vai estando aqui, de braços abertos, mas é claro, aqui em casa, enquanto estão aqui, têm que saber, como dizia o Matias, quem dá a direção é o pai e a mãe.
Quem coloca os limites é o pai e a mãe. E é para a vida cotidiana e para o dia a dia, para a logística diária, é muito importante. É muito importante que esse limite seja claro, seja amoroso. Já sabemos que de vez em quando o limite vai ser passado, não é? Mas também é importante pôr um pezinho ali, ir testando o caminho, porque é essa forma também de testar o caminho que vai servir para que eles depois, quando saírem para o mundo, para a vida deles, para o trabalho, para os namoros, para a casa, não é? Saibam ir tateando o caminho e percebendo onde é que podem pisar e por onde é que podem caminhar. Olha, com isto encerro aqui a minha fala. E olha, mais uma vez, Rinaldo, muito bom hoje. Foi muito bom esta conversa com o Matias, ouvir a Sim, perspectiva dele, sendo pai de duas jovens, de duas mulheres, como ele falou, não é? Ainda muito jovens, mas eu tenho um feeling que elas vão ser grandes mulheres vindas com a orientação deste pai. com certeza. É, meu querido, um prazer falar contigo. Tivemos pessoalmente no aeroporto de Portugal. Cadê a pulseira? Bota a pulseira aí. Aqui. Aí, muito bom. A pulseira indígena que o Marco me pediu, deu uma fugidinha lá no aeroporto, tomamos um café, foi ótimo. Fiquei super feliz de te ver pessoalmente. Agradecer a todo mundo que entrou aí na live. A Saara, num certo momento, entrou, foi uma alegria ter ela aqui conosco. Estou vendo Dri, estou vendo Sandra, estou vendo outras pessoas ali que estiveram conosco. Sempre uma alegria, né, Marco? Eu, quando faço essas lives, é uma maneira da gente estar junto de novo. Vamos manter agora uma regularidade maior e ela vai ficar gravada no Instagram, vai ficar gravada no YouTube. E assim como a Sandra, que está se despedindo, boa noite, Sandra, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde ao que vão nos assistir de outras maneiras, mais tarde, outros dias. É isso, né, Marco? Vamos encerrar então. Um forte abraço para você e para toda a família aí. Forte abraço também, Rinaldo. Tudo bom? Aí vemos em breve. Isso, e que o Rio de Janeiro saia dessa fase difícil que está passando. Eu de preto aqui, um pouco de luto pela tragédia que foi, mas esses encontros, de alguma maneira, alimentam a nós todos, a nossa alma. Um Isso. abraço, então. Vamos encerrar. Obrigado, Rinaldo. Um abraço. E obrigado a todos.